Duda, e essa contribuição, você não colocou essa notícia no rol das notícias de hoje, mas eu vou aproveitar o editorial hoje para falar sobre uma matéria, né, que eu publiquei. Se me permitir aqui, só voltar aqui. Estou tentando aqui entrar no... achar aqui a matéria. Que eu vou compartilhar, Duda, como se fosse a 13ª matéria. Mas eu queria destacar aqui isso como importante. Que é a matéria do pequeno Jornal Pequeno, do Maranhão. Ah, rapaz, eu me passei. Mas eu não me passei, não. E quando eu vi essa matéria, eu publiquei e já pensei em falar sobre ela, né? Uhum. Deixa eu compartilhar aqui, Duda, para todo mundo ver. A galera já deve estar acompanhando aí, mas eu gostaria aqui de... Mas foi difícil, né? Porque tinha... Essa semana teve muito boas notícias, né? E foi difícil. Algumas nem tanto, né? Como é o caso do nosso pequeno guerreiro, né? Mas assim, é ruim por um lado, mas o que o Ingenuity fez aí, ele já se pagou e assim, ele, sei lá, Duda, é um marco na história da exploração. E o mundo, a humanidade nunca vai esquecer desse pequeno dispositivo, né? E a gente vai falar mais sobre ele mais para frente, para a gente não perder aqui o foco. Duda, primeiramente queria agradecer. Acabou de chegar aqui o Edivaldo Coqueiro, né? Ele usa aqui um e-mail, me parece, de outra pessoa, mas ele sempre se identifica aqui, a quem eu agradeço pelo envio. Ele que é de lá do Maranhão, que eu digo que ele não é só um apoiador do canal, um entusiasta, né, um brazonauta do Brazilian Space já de muitos anos. Ele não é só membro do clube de membros do canal do Brazilian Space, quer dizer, nos dá essa força, mas eu digo que o Edivaldo Coqueiro, eu brinco com ele sempre, falando que ele é o nosso enviado especial, né? Nosso repórter especial lá no Maranhão. E ele mandou essa notícia aqui que eu publiquei, Duda, nessa madrugada aí, né, do dia 31 de janeiro para o dia 1º. Fiquei trabalhando até tarde aí para poder escrever. E fala aqui um artigo que foi publicado no Jornal Pequeno, jornal lá do Maranhão, uma coluna, que é a coluna de política, que é assinada, né? Essa coluna política é assinada pelo ex-governador do Maranhão, o senhor José Reinaldo Tavares, tá? Ele é ex-governador do Maranhão e ex-deputado federal pelo Maranhão, tem uma carreira política lá no estado, é bastante conhecido por lá. E o que é que eu queria falar aqui sobre essa notícia? Primeiro, Duda, falar que o ex-governador, o título da matéria é o Programa Espacial Brasileiro, e ele fala do Programa Espacial Brasileiro, mas se concentra em Alcântara, né? E é lógico, Alcântara tem uma importância estratégica para o Brasil, tem uma importância estratégica para o Maranhão, e eu coloco isso aqui no meu pequeno comentário introdutório da notícia, que é crucial que o centro de lançamento de Alcântara, agora conhecido como Centro Espacial de Alcântara, né, ele seja funcional e estruturado para investimentos, estabelecer o Brasil como um player significativo no cenário espacial global, compartilhando experiências passadas e abordando
questões diversas, né? Eu falo que o ex-governador destaca a necessidade crucial do CLAR se tornar funcional e estruturado para atrair investimentos e estabelecer o Brasil como um player significativo no cenário espacial global, na área de lançamento, né? Compartilhando experiências passadas dele, né? Nessa luta, né? Como governador e como deputado, ele narra ali as tentativas dele para poder ajudar a desenvolver Alcântara, mas também a educação e as atividades, né, espaciais no Maranhão. Não estou defendendo, não conheço, eu estou narrando, resumindo o que o texto traz, o texto dele. Ele traz isso daí. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo em Brasília, salvo engano, na frente parlamentar que ele ajudou a criar para a frente parlamentar de Alcântara, que ele cita aqui. Eu tive a oportunidade, eu participei da audiência pública, quando eu estava na EB, fomos lá participar dessa audiência pública, conhecer o que é que queria essa frente parlamentar. Tá? E eu estou contando aqui como ele colocou a análise que ele fez. Então, ele coloca aqui que ele aborda diversas questões, oferecendo insights valiosos sobre obstáculos enfrentados e as oportunidades potenciais que poderão impulsionar a exploração espacial brasileira, a educação e o desenvolvimento do Maranhão. Certo? Então, agradeço aqui, está aqui o texto, agradeço ao Edivaldo Coqueiro, mais uma vez, apoiador do blog. E ele fala aqui do centro de Alcântara e ele traz uma visão geral sobre as necessidades de torná-lo funcional, porque já se investiu muito neste centro e ele faz, Duda, uma recuperação histórica dizendo que esse centro já era para estar operacional há mais tempo. É lógico que algumas coisas ele deixa passar e eu vou aqui tocar nessas coisas. Mas, basicamente, ele fala que a falta do acordo de salvaguardas, o primeiro ainda no governo Fernando Henrique, não ter assinado esse acordo foi um tiro no pé que o Brasil deu. Por quê? Porque se 70% a 80% das tecnologias mundiais espaciais, as patentes, são americanas, nós iremos lançar daqui do Brasil o quê? Foguetes de que países? Chinês? Iraniano? Mas a China tem um grande mercado, mas a China lança da China. A China não vai lançar do Brasil, não tem motivo. Eles têm o centro lá de Hainan, eles têm um centro ali ao sul, e eles têm plataformas móveis, navios, lançadores, que se ele precisar de um voo lançando no Equador, ele vai ali procurar uma posição no mar e vai lançar de lá. A gente viu agora o lançamento do foguete deles, lançamento marítimo, né? O lançamento de uma plataforma, um navio lançador. Então, assim, por que motivos os chineses viriam lançar do Brasil? Assim, comercialmente não é viável. Talvez numa parceria com o Brasil, muito alinhada. Mas outra coisa, que foguete chinês lançaria do Brasil? Nenhum dos foguetes chineses hoje de primeira linha, que levam grandes cargas, teria condições de lançar de Alcântara. Por quê? Porque Alcântara não tem a infraestrutura para isso. Então, não assinar o acordo de salvaguarda no governo Fernando Henrique foi um tiro no pé. E ele fala aqui que alguns inventaram. Ele conta que, como a gente viu aqui, agora perto da assinatura do acordo que foi assinado agora, as mentiras novamente que os Estados Unidos o Brasil ia arrendar para os Estados Unidos. Não é verdade. Não é verdade, mas a ideologia política acaba atrapalhando as questões que envolvem o desenvolvimento do próprio país. Duda. E o centro de Alcântara, se tivesse assinado aquele acordo, uma coisa que ele fala aqui, que não é só isso, mas, por exemplo, um dos fatores que fez com que o Ciclone não fosse lançado do Brasil foi porque os americanos não autorizaram o lançar do Brasil.
Por quê? Porque o Ciclone tinha componentes americanos. Um dos fatores, não é só esse o fator, é um dos fatores, certo? Então, veja bem, Duda, o quanto isso impactou e atrasou o Brasil se tornar um estado lançador e começar a explorar comercialmente Alcântara. Ele rememora no texto dele, um texto muito leve, nada técnico, e ele fala aqui, ó, quando o governo Fernando Henrique submeteu ao Congresso o acordo, acabou sendo rejeitado por alguns deputados comemoravam como se eles houvessem impedido que o Brasil fosse alvo da cobiça internacional. Né? Então, ele faz um resumo nessa frase. O quão ignorantes ou mal intencionados foram aqueles deputados que submeteram o Brasil a essa condição. Certo? E ele vem aqui falando sobre outras coisas. Aí fala do foguete italiano, ele fala aqui sobre a questão da criação do curso de engenharia aeroespacial no Maranhão, onde ele fez uma aproximação da Universidade Federal do Maranhão com o ITA. Professores do ITA capacitaram os professores da Universidade Federal do Maranhão, e a partir daí o ITA cedeu a matriz curricular, os planos de curso, tudo para a Universidade Federal do Maranhão. O mesmo curso que é adotado no ITA, eles passaram para a Universidade Federal do Maranhão todo o material pedagógico, né? Não é um material didático, mas um material pedagógico, a programação pedagógica do curso, para a Universidade Federal do Maranhão, que adaptou a sua realidade, né? E criou o curso de Engenharia Espacial. E ainda com a promessa de talvez o ITA se instalar lá no Maranhão. E um outro ponto que ele fala aqui é que, por motivos diversos, esse arranjo que foi feito acabou o ITA não indo para lá, e agora ele cita aqui que agora o ministro da Educação, que também foi ex-governador do Ceará, ele levou o ITA para Fortaleza, né? Então, quer dizer, o que o ex-governador está tentando falar aqui é o seguinte: olha, eu fiz os esforços para melhorar a questão e preparar a mão de obra local, né? Criei o curso de engenharia, hoje sob o comando lá do professor Carlos Brito, que eu mando um abraço. Esse curso já tem dado resultados, estão desenvolvendo aí CubeSats, etc, etc. E ele fala dessa questão de não ter conseguido dar continuidade naquele projeto que ele tinha inicialmente. E aí ele fala justamente também sobre a questão do centro aeroespacial daqui da Bahia. Ele falando que algumas pessoas chegaram a falar levianamente que esse centro foi roubado do Maranhão, e não foi. Ele diz que houve aí um entendimento com o Maranhão, e que foi uma iniciativa da indústria brasileira, da Federação das Indústrias Brasileiras, da Confederação Nacional da Indústria, CNI, e que tem ligação com os Senais, né, estaduais, e o Cimatec da Bahia. E ele aqui elogia, Duda, o Cimatec da Bahia, diz que conhece, né, ele fala aqui que conhece os professores, o corpo acadêmico que está à frente do projeto, e ele disse que o objetivo agora seria criar um Senai Cimatec no Maranhão, certo? Que ele elogia a qualidade do centro do Senai Cimatec na Bahia, e ele diz que o objetivo é criar um Senai Cimatec também no Maranhão, o que seria fantástico também para o Maranhão, porque a indústria aeroespacial não precisa só de componentes especificamente aeroespaciais, ela precisa de muitos componentes, precisa de pessoas preparadas para trabalhar com material de alta resistência, usinagem,
construção de peças, componentes, etc. e tal, que podem ser feitos. Engenharia de novos materiais é de fundamental importância nas atividades. Entre outras áreas, química, mecânica, elétrica e por aí vai. Então ele fala isso, mas ao final, Duda, do artigo, e aqui é destacado, o Pequeno Jornal colocou em destaque aqui, que eu tentei representar aqui na nossa plataforma, o destaque que foi feito, eu tentei manter a mesma formatação que o jornal deu, lá no Pequeno Jornal, e ele fala aqui que o que falta ao programa brasileiro, programa espacial, para funcionar de verdade, é criar uma Embraer para o setor aeroespacial. Foi esse modelo que fez um país que não sabia fazer aviões a se tornar uma terceira indústria mundial de aviões. E aí, Duda, com todo respeito ao ex-governador, a gente vê essa visão antiquada e defasada. Ele, lógico, ele conhece do assunto, porque ele vivenciou, está claro aqui na narrativa dele, que ele teve papel, ele foi ator nessas tentativas de promover o desenvolvimento da atividade espacial no Maranhão, da educação espacial, está claro aqui no texto. Mas falta a visão comercial, né? A Embraer hoje é uma empresa privada. Ponto. A Embraer é uma empresa privada. O governo brasileiro tem, talvez, aí, fundos de pensão, eu não sei qual é a composição acionária, mas o governo brasileiro, a única coisa que ele tem sobre a Embraer chama-se Gold Share, que é o direito de vetar qualquer tentativa de venda da Embraer por ser estratégica para o país. É a única coisa que o governo brasileiro tem que pode influenciar na vida do dia a dia da Embraer. O resto, a Embraer é uma empresa privada. Começou como uma empresa pública e depois foi privatizada e é uma empresa privada. Então, assim, vê-se no governador aquela visão antiga, desenvolvimentista, a mesma visão que faz com que os militares queiram criar uma LADA, uma visão retrógrada. Quando se fala de investimento, tem que ter investimento governamental, lógico, criando infraestrutura, estradas, portos, aeroportos. Gerando demandas, né, também, né? Gerando demandas. E se quisermos falar ainda de uma empresa, nós podemos falar da Visiona, que foi uma empresa criada por duas ex-estatais, a Telebrás e a Embraer. A Visiona, ela é uma subsidiária, ela é uma... Como é que chama o nome, Duda? Quando junta duas empresas, uma joint venture. Ela é uma joint venture da... Joint venture. Isso, a joint venture da Embraer e da Telebrás. Certo? Então, Duda, a Visiona já foi construída, foi pensada para ser a prime contractor. A única coisa que a Visiona fez até hoje foi contratar uma empresa para fazer o projeto, a especificação do SGDC, que não foi ela que fez. Segunda coisa que a Visiona fez foi o CubeSat VCube, que a gente não sabe informações. Tentei sondar aí sobre o VCube, guardado a 7 chaves. Certo? E fora isso, pouquíssima coisa, né, Duda? Pouquíssima coisa tem-se da Visiona. Fora isso, nada. Certo? De grande vulto, nada mais do que isso. E veio com essa ideia de uma prime contractor, só que de lá para cá, do mesmo jeito que os nossos dirigentes têm uma visão atrasada do espaço, de grandes satélites, de fazer satélites de 2,5 toneladas, quando o mundo desceu, a massa dos satélites
para a faixa dos 200, 100, 80 quilos, fazendo mais do que um satélite de 2 toneladas, como o Cibers faz, eles também têm essa visão deturpada e desatualizada sobre a área espacial em termos de negócio, em termos de mercado. O que o governo brasileiro poderia ajudar na área espacial não são só essas coisas objetivas. Nós precisamos de uma lei geral do espaço, nós precisamos de segurança jurídica. Investidor nenhum no mundo vai botar dinheiro no Brasil, certo? Investir aqui se não tiver segurança jurídica. Em todos os aspectos. Investidor sério. Hã? Investidor sério. Sim, investidor sério. Muito bem. Não só na questão dos procedimentos e normas para operar no Brasil, que hoje são feitos por portarias e por editais da Força Aérea e da EB, não tem uma norma que oriente geral, que guie essas atividades. A gente vê o projeto que a Força Aérea está tocando aí, um projeto absurdo, não é um projeto de país, é um projeto que atende à Força Aérea, mas não atende ao país. Tá? Então, precisa de uma segurança jurídica quanto à questão dos quilombolas, que nós vamos falar hoje mais à frente. Eu não vou nem antecipar aqui. Essa questão não está pacificada. O governo atual já foi governo durante 14 anos e não resolveu a situação dos quilombolas. Voltou agora, criou um grupo de trabalho e, Duda, se você não quer que uma coisa aconteça, você faz o quê? Cria um grupo de trabalho. Pronto. Os próprios quilombolas romperam com o governo. Por quê? Porque não sai, e a gente cantou essa pedra aqui, quando o atual governo reconheceu na Corte Internacional a dívida com os quilombolas, ele já tinha que chegar lá com a proposta, ó, a proposta é essa, nós vamos pagar royalty de 15% do que Alcântara gerar, vai ser criado um fundo nacional, estadual e municipal com recursos que só podem ser investidos nos quilombolas. Eu estou chutando números aqui, Duda. 15% é muito. Se Alcântara deslanchar, como eu espero que deslanche, se esses quilombolas receberem entre 1% a 2,5% do que gerar, já é muito para poder investir, porque são a quantidade de comunidades grandes, mas uma quantidade de pessoas pequena. Então, você teria como garantir para essas famílias condições, saúde, educação, certo? Com investimentos com carimbo. Ó, não é para o município, nem o Estado, nem o governo federal receber esse dinheiro e usar em outras coisas, não. Tem que usar nos quilombolas, certo? Para os quilombolas. Muito bem. Então, não vai, e o governador não toca nesse assunto aqui, ele se omite nisso aqui. Eu entendo que talvez seja um tema delicado e talvez agora pelos quilombolas terem rompido com o governo federal, e me parece que ele é alinhado com Flávio Dino, ele cita aqui o governador Flávio Dino, né? Então, talvez ele não tenha querido tratar desse assunto. Mas nós aqui no Brasil Space tratamos, certo? E o que o governo se quer investir, o governo está com um déficit, esse governo agora, esse ano, um déficit de 250 bilhões. Esse governo cortou, o governo atual, cortou 70% do orçamento das Forças Armadas. É sério? 70% do orçamento das Forças Armadas foram ou cortados ou contingenciados. Tem, mas não vai poder gastar. Esse governo vai ter condições de criar uma LADA?
talvez, se for para criar cargos para pessoas amigas, né? Porque com a empresa pública eu boto quem eu quero lá. E aí eu posso agradar várias pessoas ali, botando num cargo comissionado, num cargo no conselho de administração, ganhando jetões ali maravilhosos. Pode isso. Isso é o único motivo que tem se quiserem criar uma LADA. Agora, poderiam muito bem fazer o quê? Criar todo esse arcabouço legal, dando segurança aos investidores e criar uma PPP ou várias PPPs. E, antes disso, criar esse arcabouço, se ajeitar, né, chegar a um acordo com os quilombolas digno para eles e justo para o país e para o Maranhão e para o município de Alcântara, e depois abrir PPPs, parcerias público-privadas. As empresas privadas iriam botar dinheiro e investir na infraestrutura de Alcântara para exploração de lançamentos em Alcântara. A língua está coçando. Certo? Então, senhores, é muito bom ver um artigo desse. Mais uma vez, obrigado, Edivaldo Coqueiro. É muito bom conhecer um pouco mais do trabalho, da história do ex-governador e do quanto ele tentou atuar nisso aí, mas a gente tem que falar mais sobre isso e falar de maneira mais abrangente. Eu entendo que o artigo dele no jornal não tem como explorar tudo. Bem, Duda, então era isso que eu tinha para falar. Eu sei que eu me alonguei um pouco, mas vamos tocar. Eu queria só complementar com o que você disse. Primeiro, com relação ao governador, né, José Reinaldo Tavares, né, mandar um recado para ele. Parabéns pelo artigo que o senhor escreveu. É verdade que a gente não concorda, né, com essa questão de criar uma empresa pública, né? Acho isso uma ideia de jirico, ainda mais no século em que nós estamos vivendo, e com tudo que está acontecendo no mundo afora. Se eu pensar dessa forma, realmente é decepcionante. E o seu maior erro, governador, foi se meter com gente que não devia. Mas, enfim, vamos em frente, Rui. Não esqueça de dar o joinha e de se inscrever no canal para ajudar o Brasil in Space, ok? A gente poder fazer vídeos, estar sempre inovando como a gente está fazendo aqui. Valeu!